Shalom, queridos. Será que as pessoas que, assim como os judeus, e assim como um personagem no qual falaremos hoje, que conhecia a história do Messias, mas não conhecia Jesus, será que ainda existe hoje pessoas que podem se enquadrar como esse personagem? E como é o desfecho do encontro do verdadeiro Messias, daquele no qual a pessoa ouviu falar, mas ainda não o conhecia? Ouviu falar, mas ainda não tinha visto. Essa é a passagem do qual falaremos hoje. Vem comigo. Bom, queridos, no livro de João, há um relato onde Jesus, ele queria ir para Galiléia e achou a Filipe. E ele disse a ele, segue-me. Filipe, ele era de Betsaida, mesma cidade de André e de Pedro. Filipe foi ao encontro de Natanael. E esse é o nosso personagem de hoje. Uma pessoa no qual era muito séria. Inclusive, há estudiosos que dizem que Natanael era um fariseu, por saber e conhecer a palavra de Deus e conhecer também a história do Messias. Você vai ver pelo desenrolar que Filipe vai dizer o seguinte para Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Então ele tinha um conhecimento, e quando ele ouve dizer que era Jesus de Nazaré, filho de José, então ele faz a seguinte afirmação. Olha o que Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é claro que nós iremos falar enfaticamente agora, porque veja bem o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse. Era uma pessoa que conhecia sobre o Messias, mas quando ele ouve a palavra Jesus de Nazaré, ele fala logo, ele vai naquela cidade. E por quê? Exatamente porque Nazaré era uma cidade muito do interior. Ela ficava no Reino do Norte e era uma cidade tão pequena, era como se fosse aquela cidade onde você não vê indústria, onde você não vê fábricas, onde você não vê nenhuma movimentação grande de uma cidade bem desenvolvida. Mas era aquela cidade bem do interior, onde você olhasse para aquele local e falasse assim, olha, ali é uma cidade que não é desenvolvida, então não pode vir algo tão bom, tão extraordinário de lá. Eu estou dando aqui uma analogia, mas era mais ou menos o sentimento que Natanael quis ali passar para Filipe. Então, em primeiro momento, o Messias vem de Nazaré. Então, queridos, conhecer a história do Messias, mas não conhecer a Deus, é algo surpreendente o que acontece aqui. Porque Filipe, ele não vai ficar desanimado mediante a descrença e até mesmo o desprezo, eu posso assim utilizar, de Natanael, tendo em vista que ele olhou ali que a cidade de Nazaré não poderia ali trazer o Messias. Mas então ele vai falar, vem e vê. E eu gostaria também de ressaltar aqui que a estratégia de Filipe que foi assertiva, meus queridos, porque tem muitas pessoas nos quais conhecem a Deus de uma forma genérica, não sabem de forma, na essência, quem é Deus, não tem uma intimidade, não tem até mesmo conhecimento de causa, de dizer assim, eu leio realmente os princípios de Deus, eu conheço a essência de Deus, eu sei quem Ele é, eu tenho realmente uma experiência com esse Deus. Não, muitas pessoas ouvem falar. Assim como Filipe, ele tinha o conhecimento, ele já tinha ouvido explicações sobre o Messias, ele mesmo leu sobre o Messias, mas ele não tinha visto o Messias. E por esse motivo, ele teve esse primeiro julgamento em relação de Nazaré, o que pode vir de bom de Nazaré. No entanto, Filipe ele tem uma estratégia excepcional, queridos. Ele fala, vem e vede. Por que essa estratégia foi tão excepcional? Exatamente porque nós sabemos que quando você não dá muitos detalhes do que pode acontecer nesse encontro, mas você só dá a informação, venha e vê. Veja com seus próprios olhos, constate você mesmo, tenha você a sua opinião.
todas as pessoas que são desafiadas a irem a algum lugar sem todas as informações possíveis, a pessoa fica realmente curiosa. E isso foi muito importante. Consta que Jesus viu Natanael vir ter com ele e afirmou: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Queridos, Natanael, ele perguntou de onde Jesus o conhecia. Queridos, isso é impressionante pelo seguinte, porque quando ele estava indo, nada o identificaria com uma pessoa nessa qualidade como Jesus ali falou. Jesus não deu somente a nacionalidade de Natanael, mas ele também disse qual era a sua personalidade, qual era a sua qualidade, um israelita no qual não há dolo. Queridos, é a mesma coisa que você nunca viu o próprio Deus e você é de um país do qual naturalmente você saberia que essa pessoa não tinha como saber. E essa pessoa fala exatamente de qual país você é e qual é o seu ponto forte. Uma pessoa no qual é séria, no qual não há dolo, não há brincadeira, mas essa pessoa age com seriedade. E há essa suspeita de que ele era fariseu justamente porque os fariseus eles tinham ali características de serem pessoas que eram hipócritas, não eram sérias. Elas não permaneciam conforme eles falavam. Eles queriam que pessoas elas fossem zelosas com a lei, mas eles mesmos não observavam 100%. Já Natanael, ele observava a lei. Ele era ali um homem sem dolo. E aí, mediante isso, ele fica pasmo de onde Jesus o conhece. E vai vir então uma informação totalmente adicional que vai dar aqui o toque essencial para que ele pudesse ali de fato conhecer quem era o Messias. Jesus então vai dizer assim: eu vi você estando debaixo da figueira. Bom, queridos, após essa afirmativa, Natanael reconheceu que ele estava diante do Messias. Essa foi exatamente a palavra que deu toda a prova que ele precisava. No entanto, quando nós lemos essa passagem que Jesus fala que ele viu a Natanael quando ele estava debaixo da figueira, nós ficamos com uma pulga atrás da orelha. Pelo menos eu pensei variadas vezes por que essa palavra foi tão especial a Natanael. E agora eu gostaria de compartilhar uma palavra no qual eu acho, e aqui é uma suposição minha, e não que a Bíblia está dizendo, até porque ela silencia no porquê. Mas creio eu que ele estava debaixo da figueira, pensativo sobre esse convite de Filipe, até mesmo na palavra de Filipe, e de repente ele deveria ter falado algumas palavras ali sobre se realmente ele for o Messias. Isso poderia acontecer. Muitas vezes, meus queridos, nós sabemos que pessoas que são convidadas às vezes a conhecerem ao Mestre, conhecerem a Jesus, saberem quem Ele é, irem a uma igreja, a pessoa vai. Mas chega muito antes, já com aquele conceito antecipado, pensando, com certeza vai ser normal, vai ser como todos dizem, vai ser algo que, bom, eu vou chegar por educação e vou sair por educação. No entanto, nós sabemos que Jesus, quando ele está no ambiente, coisas maravilhosas acontecem. E essa é muitas vezes a atitude que pessoas fazem de chegar e dizer, se realmente Deus estiver naquela igreja, se realmente o que falam realmente acontece, eu gostaria que acontecesse tal coisa. E aí, muitas das vezes que a pessoa chega na igreja, acontece algo surpreendente. Queridos, isso é exatamente o momento em que eu, na minha suposição, entendo que de repente Natanael, ele fez tipo uma prova. E ali, mediante a palavra firme de Jesus, dizendo que ele o tinha visto debaixo da figueira, foi uma afirmativa que foi final para Natanael.
de forma que ele reconheceu que Jesus era o Messias. E sendo assim, ele se dirige até Jesus dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Bom, e de acordo com as Escrituras, queridos, Jesus respondeu à afirmação de Natanael dizendo o seguinte: porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse ainda que, na verdade, ele dizia que daqui em diante veriam o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Bom, queridos, mediante isso, também temos que passar aqui mais uma informação, porque, como eu disse aqui, Natanael, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a Torá. Então, mediante isso, qual foi o acontecimento em que anjos subiam e desciam e foi exatamente no local especial? Todos nós sabemos que lá quando Jacó estava sonhando, ele estava dormindo e ele teve ali uma visão de anjos, uma grande escada indo até o céu e anjos subindo e descendo. Nós sabemos que aquilo foi um marco para os judeus. Então, queridos, naturalmente, mediante essa palavra do mestre, ele não teve não somente dúvidas, mas ele sabia que a partir dali o Messias lhe revelaria coisas grandes que ele não conhecia. Não somente ele estava ali conhecendo o Messias, mas ele também estava conhecendo coisas dos quais nunca ele conheceria se não estivesse diante do Eterno. Bom, queridos, essa é uma passagem muito rica de detalhes, muito rica em propósito, principalmente por nós entendermos que pessoas que precisam do Evangelho, que precisam realmente conhecer a Cristo, muitas das vezes possuem seu coração já meio cauterizados por problemas, cauterizados por frustrações, cauterizados porque já teve decepções. São muitos fatores que podem fazer com que uma pessoa fique praticamente sem esperanças e até mesmo possa julgar antecipadamente de que será que vai acontecer algo de bom dentro de uma igreja, até porque nós temos que levar em consideração que no tempo de hoje, no tempo atual, a igreja ela tem trazido muitas coisas que não têm sido positivas no meio de todos nós cristãos. Mas isso não é algo generalizado. São, infelizmente, algumas que estão saindo realmente da essência do Evangelho e da essência da santidade e da busca da graça de Deus. Mas muitas pessoas, infelizmente, estão realmente vendo com maus olhos e estão cada vez mais endurecidas em seus corações. Então, por esse motivo, a atitude de Filipe e até mesmo a ida de Natanael diante do Mestre foi totalmente importante. Conhecer a Cristo é muito mais do que ouvir falar, é muito mais do que você ler sobre, é você realmente ter um relacionamento. Jesus, até mesmo em outras passagens, ele é muito claro, ele pede um relacionamento, um estreitamento dele para com a pessoa e a pessoa para com ele. É algo especial que realmente acontece quando a pessoa realmente abre o seu coração. Então, queridos, podemos ouvir falar do Messias, podemos ler tudo sobre o Messias, mas se não o conhecermos pessoalmente, nunca teremos a propriedade e até a autoridade de falarmos sobre o Messias. E é por isso que eu gostaria de trazer hoje essa mensagem dizendo: Natanael, ele rompeu os limites dos seus próprios preconceitos, dos seus conceitos antecipados. E mediante tudo que ele poderia ainda pensar de negativo durante o caminho em que ele estava da figueira até Jesus, com certeza todos eles caíram por terra mediante o nosso Deus que nos conhece plenamente. E assim ele trouxe uma palavra que desmontou tudo que estava armado dentro de Natanael, que poderia impedi-lo de realmente crer no Messias. Espero que você tenha sido edificado, queridos. Espero que você nunca perca essa oportunidade. Se você ainda não teve de conhecer realmente o Messias de perto, não perca essa oportunidade. E você que o conhece, não deixe jamais de andar junto com o Messias e principalmente
te conhecer, como ele disse, você vai ver coisas ainda maiores. Se você ainda crê, só porque eu te falei que eu te vi debaixo da figueira, só que tem muito mais a ser revelado, porque você vai ver coisas grandes, você vai ver o céu aberto, você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ou seja, você vai ver o sobrenatural de Deus. Se você, meu querido, não deixe que essa essência do milagre, do sobrenatural, ele se perca na sua vida. Nunca se distancie do Messias. Nunca deixe o Messias por pequenas coisas ou até por coisas grandes. Mas esteja próximo, porque ele te abençoará em nome de Jesus.